E aí pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. No vídeo de hoje nós vamos conhecer um pouco sobre o neodarwinismo. Você já ouviu falar sobre isso? Já ouviu falar em teoria sintética da evolução? Já ouviu falar sobre recombinação gênica, sobre mutação e sobre seleção natural? Sabe como esses termos eles podem estar relacionados para fundamentar uma teoria que é aceita pela maioria dos cientistas evolucionistas? Se você não sabe, continue nesse vídeo. Hoje você será capaz de entender a teoria sintética da evolução. Após a publicação do livro de Darwin, A Origem das Espécies, as várias lacunas que Darwin não conseguiu explicar, aos poucos foram sendo respondidas à medida que a genética e a citologia, por exemplo, evoluíam. Portanto, a teoria sintética da evolução, ou o neodarwinismo, é, na verdade, o fruto da aplicação do conhecimento genético às teorias de Darwin. A teoria sintética da evolução considera 3 fatores evolutivos atuando para o desenvolvimento da variabilidade genética. São eles a seleção natural, que já tinha sido proposta por Darwin, e além disso a recombinação gênica e também as mutações. Então, a partir de agora, eu vou comentar para vocês cada ponto desse de forma separada, e para isso eu vou ter que sair um pouquinho da tela e vou mostrar alguns slides com algumas imagens super interessantes sobre esse tema. No que se refere à mutação gênica, entende-se sobre esse processo como alterações na sequência de bases nitrogenadas do DNA que originam novos alelos de um determinado gene, ou seja, novas variações de um determinado gene. Nós aprendemos em genética que gene corresponde a um fragmento do material genético, portanto do DNA, que corresponde à produção de uma determinada proteína. Portanto, se esse gene ele sofre algum tipo de alteração na sua sequência de base nitrogenada, possivelmente eu vou ter uma alteração dessa proteína. Se essa característica produzida por esse alelo mutante conferir alguma vantagem ao seu portador, esse novo alelo ele tende a ser preservado pela seleção natural e ter a sua frequência aumentada em uma determinada população. No entanto, existem mutações que alteram a estrutura do material genético e essas mudanças podem resultar na síntese de uma proteína com uma função alterada, como é o caso que a gente consegue observar aqui na imagem. Observe que a troca desse aminoácido pode levar à formação de uma célula alterada, o que contribui, por exemplo, para o desenvolvimento de uma doença genética que é conhecida como anemia falciforme. Nem toda mutação que acontece a nível de genoma, a nível de DNA, ela pode ser favorável. Algumas mutações elas são favoráveis e o sucesso de determinadas espécies se deve, em grande parte, a essas mutações que vão acontecendo ao longo das gerações. No entanto, algumas mutações elas são deletérias. Isso quer dizer que quando acontece algum tipo de troca de base nitrogenada no DNA, geralmente isso causa um transtorno muito grande para o indivíduo e isso, ao longo do tempo, pode resultar numa diminuição no número de espécies, caso essas mutações elas possam levar a prejuízos na sobrevivência desses indivíduos. As mutações gênicas podem ocorrer espontaneamente pela própria dinâmica da molécula de DNA, sendo chamadas, nesse caso, de mutações espontâneas. Além disso, as nossas células elas podem ser alvo de uma série de agentes mutagênicos, como a radiação ultravioleta, por exemplo. E, finalmente, o processo de recombinação gênica ele pode aumentar a variabilidade genética de uma determinada espécie, que pode influenciar, portanto, no seu sucesso adaptativo. A recombinação gênica ela se refere à mistura de genes que ocorre na reprodução sexuada. A gente já sabe que nos organismos eucariontes, essa recombinação ela ocorre por meio de 2 processos durante a meiose. O primeiro é através da segregação independente dos cromossomos, e a segunda, como vocês conseguem observar aqui na imagem, é através da permutação ou do crossing over, que se refere, portanto, à formação de cromossomos recombinantes. Bom, pessoal, então por hoje é só. Nessa aula a gente compreendeu um pouco mais sobre o neodarwinismo. Se você gostou desse vídeo, não deixa de comentar e também de dar seu like. Beleza? Até mais!